bom dia a todos. Queria cumprimentar os colegas da mesa, Dr. Paulo, Reginaldo, agradecer Marco Paulo e os conselheiros por estar aqui. É um imenso prazer poder compartilhar esses conceitos de decisão compartilhada e tentar entrar um pouquinho em exemplos práticos. Acho que as aulas fluíram muito bem. Acho que o Dr. Paulo conseguiu mostrar para a gente que a alternativa paternalista, né, da medicina sacerdotal, que impunha decisões aos pacientes, já não é mais uma alternativa cabível, né? E o Reginaldo conseguiu mostrar muito bem aqui para a gente que compartilhar decisão não é simples e não é simplesmente perguntar para o paciente o que ele quer. Isso está longe de ser compartilhar a decisão. E entregar para ele um termo de consentimento para ele assinar que ele está aceitando determinados riscos também não é compartilhar a decisão. Compartilhar a decisão é parte de um processo complexo e esse fluxograma tenta tornar esse processo complexo um pouco mais palpável, e esses 3 passos de, inicialmente, mostrar para o paciente que nós somos parceiros dele, que nós estamos juntos para um mesmo objetivo, é fundamental. Conseguir expor os riscos e os benefícios das alternativas de forma bem transparente, ou seja, mostrar as incertezas sem transmitir insegurança, é uma competência que precisa ser treinada, para poder, com isso, chegar numa decisão informada que vai tornar o paciente contente, feliz e, de preferência, alcançar os melhores desfechos. E essa ponte entre expor as decisões, as opções e tomar as decisões, ou seja, como mostrar as alternativas e riscos para chegar em decisões baseadas em preferências e, consequentemente, centradas no paciente e não centradas no médico, é o desafio que os serviços de decisão compartilhada vão trazer para a gente. Queria propor 30 segundos aqui de cada um dar uma olhada nesses exemplos. A gente viu que decisão compartilhada não é para todos os casos. Nós vimos que tem algumas situações que nós temos muita certeza do curso de tratamento a ser tomado, porque determinado tratamento tem evidências fortes e certeza dos riscos. Outros a gente tem um pouco mais de dúvida. Desses tratamentos todos aí que nós colocamos, quantos vocês, dá uma olhadinha, quantos vocês acham que seriam passíveis de decisão compartilhada? Uns minutinhos para olhar. Nós temos 10 na tela, não é isso? Quem acha que são 3? 4? 5? 6? Nenhuma mão levantada ainda. 7? Todos? Acho que todo mundo querendo café. Aqui não tem resposta absoluta, tá, gente? É uma sugestão, mas provavelmente essas intervenções que não estão coloridas são coisas que a gente tem uma certeza bem razoável do curso a ser tomado. A gente não tem muita dúvida que pneumonia bacteriana precisa de antibiótico, a gente não tem muita dúvida que estatina tem um impacto grande nos pacientes com doença arterial periférica sintomática. Ninguém tem dúvida sobre, talvez o termo correto será revascularizar de urgência, né? Um infarto com supra. E a terapia cognitivo-comportamental para depressão está bem consolidado como um tratamento que tem efeitos bons e baixo taxa de efeitos adversos. Nas outras situações todas, a gente poderia dizer sempre aquela palavra, há controvérsia. A controvérsia, será que é para todo mundo? Talvez não seja para todo mundo. E toda vez que a gente tiver essa dúvida, essa história de eu não sei se isso é para todo mundo, essa situação é uma situação potencial para decisão compartilhada. Tá? E aí, decisão compartilhada não vai ser, deixa eu perguntar para o meu colega aqui o que ele faz. Né? A gente precisa das evidências para entender os riscos e conseguir transmitir isso para os pacientes. Então, os serviços que eles chamam de decision aids, que uma tradução literal seria auxílio à decisão, não acho que a tradução literal é muito boa, talvez são ferramentas para a decisão compartilhada, elas são ferramentas que nos ajudam em parte desse processo. Tá? O conceito delas talvez sejam ferramentas que são uma alternativa às abordagens intuitivas.
elas servem para comunicar o risco, tá? Que os médicos podem ter desenvolvido com experiência clínica e pela evidência, mas eles têm que ser apresentados de forma acessível para que o paciente entenda esses potenciais desfechos. Então, eu não posso entregar para ele uma tabela cheia de coisas que ele não vai entender. Isso aí precisa estar acessível para os médicos e para aqueles todos que vão participar da decisão. Uma ferramenta de decisão compartilhada ideal, ela tem vários pré-requisitos, mas, no mínimo, ela precisa deixar explícito qual que é a decisão que está em xeque, né? O que eles estão querendo, o que você está querendo decidir, quais são as opções e qual que é a taxa de ocorrência de determinado desfecho quando você toma uma decisão ou outra. Isso é fundamental para que a coisa seja uma ferramenta de decisão compartilhada. E essas informações todas vão ser extraídas dessas tabelas de sumário de achados, que acho que a maioria deve ser familiarizado com elas, estão cada vez mais frequentes em qualquer resultado de estudo, seja um ensaio clínico isolado, uma revisão sistemática, que ela resume os efeitos e a confiança em cada desfecho. Então, aqui no caso, mortalidade, trombose venosa recorrente, sangramento, a taxa de eventos e a confiança. E talvez essa não seja a forma mais atraente para comunicar, talvez a gente consiga artifícios cada vez mais visuais e bacanas para poder comunicar risco para os pacientes. Então, as ferramentas não podem deixar de ser rigoroso com a qualidade da informação que está por trás, mas ele tem que ser eficaz em comunicar riscos. Então, aqui são 3 alternativas de tratamento para o paciente com câncer de próstata, seja radiação, radioterapia, cirurgia ou a observação, a vigilância, watchful waiting, né, que é um termo difícil de traduzir, e aí ele coloca qual que é o seu risco de morrer de câncer, qual é o seu risco de ficar vivo com câncer, a chance de você estar vivo sem câncer, e isso ajuda os pacientes a entenderem melhor as suas opções. Então, as ferramentas online, as ferramentas digitais estão muito, elas não podem ser entendidas como peça fundamental, né? Porque o que é fundamental é a informação que está por trás. Mas sem elas, provavelmente, a gente estaria alguns passos atrás para poder caminhar nesse percurso. Esse grupo, o Reginaldo já apresentou o Glyn Allen, que talvez tenha os maiores livros sobre decisão compartilhada, junto com o Vitor Montori, que é um peruano que trabalha na Inglaterra, e a Dawn Stacy. Eles produziram um documento tentando padronizar o que um guia de decisão compartilhada tem que ter. Não vou entrar em detalhes disso, mas como toda boa diretriz, todo bom ensaio clínico, todo bom estudo de corte tem os seus padrões, estabeleceu-se alguns padrões para que os guias de decisão compartilhada sejam sistemáticos, que eles tenham que mostrar as opções, eles têm que ter linguagem acessível. Acho que vamos ver os exemplos aqui, que acho que vai dar para entender isso um pouquinho melhor. Então, um paciente de 62 anos, sexo masculino, casado, ele procura uma consulta com claros sintomas de depressão maior, ele tem hipertensão sem lesões de órgão-alvo, e ele já estava envolvido com psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental há algum tempo, e estava refratário, com sintomas bem importantes. Então, qual que é a melhor opção de tratamento para esse paciente? A Mayo Clinic, de onde o Victor Montori trabalha, desenvolveu uns cartões que são instrumentos de decisão compartilhada para escolha de antidepressivos, de drogas antidepressivos para tratamento da depressão. E o primeiro cartão, ele já traz uma mensagem muito importante. Então, olha, a primeira coisa que você precisa saber é que os antidepressivos aqui apresentados têm a mesma eficácia para tratar depressão. Então, vamos voltar lá naqueles primeiros quadrinhos que eu coloquei. Ninguém está discutindo se eu devo entrar com um antidepressivo neste momento ou não. Nós estamos escolhendo entre os antidepressivos. Nesse cenário, a escolha entre um e outro, provavelmente a recomendação seria fraca. A gente não tem uma evidência clara de superioridade de uma droga em relação à outra. E essa é a primeira coisa que ele fala. Nenhuma droga é claramente superior para tratar depressão, e elas podem diferir muito nos seus efeitos adversos, e os efeitos adversos são os motivos mais comuns pelos quais os pacientes largam os tratamentos. E aí, são vários cartões, eles estão disponíveis gratuitamente, que colocam os principais antidepressivos, com seu nome comercial e o nome genérico, e o que ele causa com peso. Então, alguns antidepressivos têm um maior potencial de ganho de peso, outros têm um potencial de perda de peso, né? Então, se a gente tem um paciente que está inapetente, já está com uma sarcopenia importante, isso talvez tenha um valor muito grande.
pacientes que já estão obesos, estão numa luta para perder peso, talvez a depressão seja parte da obesidade, a gente vai querer evitar algum antidepressivo que tenha um ganho de peso. E a gente vai perguntar para o paciente lá no início, o que você está preocupado? É com o peso? É com a libido? É com o sono? E aí, para cada um desses cartões, a gente vai ter informações sobre as drogas e como que eles agem na libido, qual que é o impacto potencial que eles podem ter no sono, até sobre o custo, quanto que você pode pagar, quanto que você está interessado, quanto que você pode gastar do seu orçamento com isso, e até outras perguntas que a gente às vezes esquece, né? O que acontece com a abstinência dessa droga? Se eu esquecer, eu parar de tomar, viajar e não levar, olha, esse aqui tem muito problema, eu sou esquecido, eu viajo muito, não vou usar essa droga, que ela suspender ela é um grande problema. Essas outras aqui nem tanto, esse é um valor que me importa muito. Então a gente consegue envolver o paciente com decisões explícitas, tem um cartãozinho resumo, e aí talvez com tanto efeito adverso, o paciente possa até se perguntar, não, acho que eu vou tentar fazer um esforço, eu não estava indo tanto na minha psicoterapia, né? Acho que talvez eu não precise de remédio agora, mas... e de onde que vem toda essa informação? Isso é de alguém que é super especialista e colocou lá para a gente que essa droga faz isso, essa faz aquilo? Não. Isso vem da melhor evidência disponível, né? No caso, isso veio de uma revisão sistemática, meta-análise, em rede, no caso, que traz essas informações para a gente. Então, a decisão compartilhada envolve os pacientes para entender a melhor evidência disponível. Esse caso são cartões separados, que são usados durante a consulta, estão disponíveis lá no site da Mayo Clinic. Um outro exemplo que está muito falado atualmente, acho que é de extrema importância no universo da geriatria, é o uso de estatinas para prevenção primária, né? E aqui ele coloca, esse guia de decisão compartilhada é muito interessante, porque ele coloca um outro conceito antes de você começar a decisão, antes de você começar o processo. Que a primeira coisa que ele faz antes de te informar sobre os riscos é entender melhor o seu risco basal. Então, usando alguma das calculadoras, ele te dá várias opções, seja da American Heart, Framingham, você colocando os dados, ele vai estimar qual é o seu risco de ter um infarto em, não tenho certeza que são 5 ou 10 anos, são 10 anos. Então, preenchendo os dados da ferramenta, falou, olha, pessoas parecidas com você vão infartar em 9% dos casos, 9 a cada 100, ou 9 vão ter um infarto, 91 não vão ter. Então, são jeitos fáceis que o paciente consegue entender, os nossos colegas conseguem entender. E aí, se você tomar o remédio, só 7 vão ter infarto. Então, o remédio vai ajudar 2 pacientes a cada 100. Isso se você tomá-lo durante 10 anos. Isso o paciente consegue entender. Tá? Não importa o grau talvez, de acesso dele de estudo, é muito raro, tem estudos mostrando isso, que pacientes, inclusive analfabetos, conseguem entender bem esses efeitos. E assim, talvez ele possa tomar uma decisão melhor do que se ele simplesmente lê uma notícia de que estatina funciona ou lê uma notícia que estatina não funciona, né? E aí, à medida que ele, inclusive, muda, você pode mudar a dose da estatina e você vai ver que o efeito de redução do risco aumenta. Depois você tem outros abas que você vai entender também um pouquinho mais dos riscos, os efeitos adversos vão ser mostrados. Um outro serviço criado pelo Glenn Elwin chama Option Grids, também é gratuito. A diferença do Option Grids para essas ferramentas da Mayo Clinic, eles são um pouco mais descritivos. Eles precisam ser traduzidos em português para a gente usar, dessa forma não está, mas ele traz perguntas que são muito comuns para o paciente. Aqui tem um exemplo que não tem nada a ver com geriatria, mas para você decidir se você vai circuncisar o seu filho ou não, né? Então, ele faz perguntas que geralmente os pacientes fazem. O que está envolvido, quais são os problemas, quais são os benefícios, e aí com circuncisão, sem circuncisão, tem várias opções de option grids lá no site para vocês conhecerem, para você comparar. Ele não é em números, coloridinho, bonitinho, mas ele traz textos muito fáceis para o paciente entender. E essa colaboração canadense, de forma muito bacana, de OTAL, eles criaram esse banco de dados que, se vocês entrarem lá, vocês vão achar a ferramenta de decisão de todos esses sites.
Então, ele é quase como um buscador de ferramentas de decisão compartilhada. Então, você já sabe que naquela consulta eu vou ter que decidir com o meu paciente se a gente vai manter o anticolinesterático dele ou vamos tirar. Vamos lá dar uma procurada, ver se tem algum guia de decisão compartilhada que possa me ajudar a conversar com o paciente. E não só os guias, eles têm vários cursos com vídeos até que ajudam, eles não querem matematizar a coisa, mas ajudam e dão dicas sobre como usar essas ferramentas na conversa com o paciente e como envolvê-los. O site não é dos mais bonitos, mas eles são, os guias de decisão compartilhada são até ranqueados e são testados quanto àqueles critérios que eu falei para vocês, para saber se são bons guias ou guias ruins. Um último aqui para a gente encerrar, também lá da Mayo Clinic, acho que um pouco mais ligado com a área de geriatria. Os pacientes, eu devo tomar esse remédio aqui para osteoporose ou não? Me falaram que se tomar demais, diz que dá um negócio esquisito no esôfago, mas ao mesmo tempo eu vi meu vizinho quebrou o fêmur, foi uma catástrofe, não quero uma coisa dessa não. Então, se o paciente entende o risco dele, isso é baseado no FRAX, começa digitando, calculando o FRAX do paciente, se ele sabe qual é o risco dele de quebrar um osso nos próximos 10 anos e o quanto que o remédio vai reduzir esse risco nos próximos 10 anos, isso fica muito mais explícito e muito mais fácil de decidir. Até para aquele paciente que já resolveu começar e aí está no hospital, tem uma internação por uma pneumonia, está aquela preocupação enorme da família, doutor, está na hora de tomar o remédio da osteoporose, ele não pode ficar sem esse remédio de jeito nenhum. Talvez se ele visse isso, ele entenda um pouco melhor que esse remédio não é tão essencial por algum momento, e quanto maior o risco do paciente, mais a gente vai querer nos preocupar com manter o remédio. Além disso, tem outras abas que vão falar sobre efeitos colaterais, os custos, como é que ele funciona. E aí, para encerrar, gente, assim, não tão encerrar, mas assim, essas ferramentas não são sinônimo de decisão compartilhada, tá? Elas são aditivas, elas facilitam a decisão compartilhada, elas ajudam muito nesse processo de descrever as opções para chegar na melhor decisão. As limitações e barreiras para essas ferramentas, que elas precisam ser baseadas em diretrizes. As diretrizes nem sempre estão amarradas com esses guias. Hoje, talvez um dos paradigmas, e aí o nosso conflito, o nosso interesse maior hoje seja de encontrar ferramentas que consigam ligar esses guias de decisão às recomendações. As recomendações fracas já deveriam vir amarradas a esses guias de decisão. A gente tem tempo limitado, não dá para falar que em todas as consultas nós vamos conseguir expor todos esses cartões e fazer uma discussão inteira dessa. Revisões sistemáticas novas saem a todos os dias e imagina o tempo que foi gasto para produzir um cartão desse, quando sai uma nova revisão sistemática, você tem que atualizar a coisa toda de novo, reimprimir novos cartões. Então, opções para isso, né? Aí um pouco do que o Reginaldo comentou, esse grupo do MEDIC, é um grupo norueguês que está desenvolvendo uma plataforma para produzir diretrizes online e já fazer esse link com as ferramentas de decisão compartilhada. Um exemplo pequeno, em 2014 o BMJ publicou uma revisão grande sobre o impacto do oseltamivir para a influenza, principalmente nos pacientes menos graves. E aí, mostrando mais uma vez a importância da decisão compartilhada, da tradução da informação para o paciente. Batendo o olho lá, todo mundo fica com preguiça de mais um gráfico, mais informação, tem que ler esse monte de númerozinho. Hoje a gente já vem com as informações um pouco mais mastigadas. Então, saber que o oseltamivir diminui poucas horas de sintomas, que ele causa muita náusea, talvez já seja uma forma mais importante. Mas acho que dá para melhorar isso um pouquinho mais. E a indústria tenta melhorar isso para o lado dela, né? Isso aí são os cartazes de propaganda do oseltamivir. Você acha que esses cartazes, eles deixam explícitos os riscos e os benefícios da droga? Com certeza não, né? E se nós não agirmos também com ferramentas que possam expor esses riscos e benefícios de forma clara, o que o paciente vai ter acesso a isso. E aí, essa ferramenta é muito criada para isso. Quando a gente coloca lá qual que é a nossa pergunta pico, coloca a nossa referência e já insere os resultados de uma revisão sistemática e meta-análise,
ele já cria automaticamente essa maravilha aqui. Ele já pergunta, isso é criado automaticamente, pergunta o que você quer discutir sobre esse remédio. Eu estou preocupado com o tempo até alívio dos sintomas, estou preocupado com náusea e vômito, estou preocupado com isso virar uma pneumonia. Então, o paciente que está lá com uma gripe no pronto-socorro fala, não, doutor, hoje é quarta, sexta-feira, eu tenho um casamento, não posso perder esse casamento de jeito nenhum. Estou preocupado com o tempo de alívio dos sintomas. Aquele paciente que já chega e fala assim, doutor, eu tive uma dor de garganta mês passado, me passaram um remédio que eu vomitei até falar chega. Meu filho teve uma dor de ouvido outro dia, passaram um antibiótico para ele, está com diarreia até hoje. Esse negócio que você está me dando não vai fazer mal, não? E aí a gente consegue, lá na beira do leito, com aquelas informações, clicar nos itens e já entender, olha, o tempo de alívio de sintomas é mais ou menos 16 horas. O seu risco de náusea é mais ou menos 36 a cada 1000 pacientes. Isso aparece também em outras formas para o paciente entender. E é um guia de decisão amarrado já com a revisão sistemática. Essa revisão sistemática é atualizada, os números são atualizados automaticamente para que cada vez mais a gente tenha artifício à beira do leito. Então, perspectivas futuras, os guias de decisão compartilhada, acho que eles podem ajudar muito em decisões de incorporação de tecnologia. Acho que a Conitec e outras entidades privadas podem usar isso mais para poder melhorar o diálogo. A judicialização, cada dia os juízes e outras pessoas envolvidas elas precisam de informações mais transparentes. Os relatórios que os médicos e as demandas dos pacientes não trazem informações transparentes para tomar de decisão. E a pesquisa clínica acho que também pode se beneficiar das lacunas que a decisão compartilhada vai oferecer. Obrigado.